Tá me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Podemos começar. Então, bom dia, gente. Estamos ao vivo no Facebook do Cursinho Candangos, né, com mais uma aula de... Dessa vez vamos falar sobre física. Tá? Então, é a nossa primeira aula de física, tá? Ao vivo, aqui pelo Facebook do Cursinho Candangos. Aí, tá? Espero que todos estejam bem. A gente continue em casa até toda essa pandemia passar. Mas, enquanto isso, vamos nos dedicar a estudar, porque logo o Enem está aí e a gente tem de sempre estudar, sempre melhorar, sempre correr atrás dessas informações aí, ó. Tá? Então, ó, a física é uma ciência muito vasta, muito grande, né? Então, tem várias áreas de conhecimento que estão dentro da física. Mecânica, termologia, ondulatória, acústica e ótica, eletromagnetismo, e também algumas partes mais avançadas da física, que são a física moderna, a física atômica e até a mecânica quântica. Tudo isso é parte da física, tá? Só que no ensino médio, não são tratadas todas essas áreas da física, né? Então, no Enem, basicamente, são 4 as áreas da física que são tratadas no Enem, tá? E pela ordem de ocorrência, pela ordem, o que mais cai de física no Enem. A primeira área, disparado, é mecânica. Depois, eletricidade e energia, que é uma área que sempre tem exercício de eletricidade no Enem. Ótica e ondulatória. Ótica e ondulatória eu acho uma parte mais pesada, mas normalmente os exercícios que caem no Enem são exercícios mais simples, né? E a parte de termodinâmica, são essas 4 principais áreas que caem no Enem, por ordem de incidência, ou seja, mecânica a primeira, depois eletricidade e energia, depois ótica e ondulatória, e por último, a parte de termodinâmica. Então, no nosso estudo aí do que cai no Enem nas últimas provas, essa tem sido a ordem aí, tá? E dentro da parte de mecânica, que é a parte maior de física no Enem, tá? Pela ordem também, nós temos cinemática, dinâmica, estática, hidrostática e hidrodinâmica e alguma coisinha de aerostática, tá? E aerodinâmica. Ou seja, as 2 áreas que mais caem, os 2 assuntos mais cobrados em física no Enem são cinemática e dinâmica. Tá? Guardem isso para orientar o estudo de vocês. Tá? Claro, se der para estudar tudo, ótimo.
mas os dois assuntos de física que mais caem no Enem são cinemática e dinâmica. Tá? Então, o que é, voltando aqui, o que é cinemática? Cinemática, a parte de mecânica é a parte que a gente chama de força e movimento, tá? Que são coisas interrelacionadas, porque o que causa o movimento é a ação de uma força. Tá? Então, a cinemática estuda o movimento e a dinâmica estuda a ação das forças que provocam esses movimentos. Tá? Então, claro que são assuntos relacionados. Tá? Então, cinemática, estudo dos movimentos. Dinâmica dá para resumir dinâmica com uma palavra, força. Tá? Então, cinemática e dinâmica, o estudo das forças e dos movimentos são os assuntos que mais caem em física no Enem. Tá? Dentro da cinemática, nós temos um monte de movimentos possíveis aí. Né? Se tudo der certo, aqui no cursinho a gente vai ver todos esses movimentos. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, os dois mais importantes são o movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, tá? E o movimento uniformemente variado, que é o MUV. Tá? Na aula de hoje, a nossa aula vai ser sobre movimento uniforme. O mais simples, mais tranquilo, mais fácil, mas não por isso não cai no Enem. Ao contrário, temos muitos exercícios de movimento uniforme no Enem. Além disso, há outros movimentos, lançamento vertical, lançamento oblíquo, esse já é um pouco mais complicado, movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples, né, que é o caso, por exemplo, dos movimentos pendulares. Tá? Mas a nossa aula de hoje é sobre movimento retilíneo uniforme. Tá? Esse é o nosso assunto de hoje, esse é o nosso assunto da aula de hoje. Como eu disse, o movimento mais simples que existe no mundo. A gente vai começar com um assunto bastante simples, bastante tranquilo, tá? Que é movimento, não por isso menos importante, que é o movimento retilíneo uniforme, conhecido pela sigla MRU, movimento retilíneo uniforme. Tá? Lá, pelas leis de Newton, a gente sabe que o movimento retilíneo uniforme ele não precisa da ação de força para manter esse movimento. Tá? Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento que não tem a ação de forças, por isso que ele é o mais simples. Então, lá. Movimento uniforme. Quais são as características do movimento uniforme? Primeiro, ocorre em trajetórias retilíneas, ou seja, ocorre em linha reta, e não tem aceleração. Né? Aceleração é zero. Né? Pela lei de Newton, segundo a lei de Newton, se a aceleração é zero, a força resultante que atua sobre esse móvel em movimento uniforme é zero. Isso é importante, porque o Enem adora esses conceitos também. Tá? Então, lembra disso lá pela lei de Newton. Um corpo livre da ação de forças, ou seja, você não tem força aplicada num corpo. Ele está ou parado, a gente chama de repouso, que é mais chique, ou em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque sem força não tem aceleração. Pode ter velocidade sem força? Pode. Não pode ter aceleração sem força. Tá? Então, movimento retilíneo uniforme tem velocidade, mas não tem aceleração. Mas como isso? Simples. A velocidade é constante. Ele fica sempre na mesma velocidade. E essa velocidade é diferente de zero. Porque se a velocidade fosse zero, ele estaria em repouso. Tá? Então, movimento retilíneo uniforme não tem aceleração, mas tem velocidade, só que essa velocidade é constante. Nádia, mas não tem nada que se movimenta sempre com a mesma velocidade. É difícil ter uma velocidade constante durante um período muito grande, mas a gente pode fazer aproximações e considerar um veículo, um móvel, em velocidade constante. Toda vez que a gente considera um veículo ou um móvel em velocidade constante, a gente tem um movimento uniforme aí. Tá? Então, outro detalhe bastante importante. No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Como assim? Se em 10 segundos ele andou 2 metros, em 20 segundos ele vai andar 4 metros. Ou seja, tá? No movimento uniforme, espaço e tempo são proporcionais. Então quer dizer que eu posso usar a regra de 3 para resolver exercício de movimento uniforme? Pode, tá? Com muito cuidado, né? Mas pode, por quê? Porque espaço e tempo no movimento uniforme são proporcionais.
A gente tem as formulazinhas, eu gosto de usar as formulazinhas porque já criam um método para resolver todo tipo de exercício, seja de movimento uniforme, de movimento uniformemente variado, tá? Mas se quiser resolver exercício de movimento retilíneo uniforme por regra de 3, pode. Eu não uso, eu uso as formulazinhas do movimento, mas pode, tá? Outro detalhe importante que vale para movimento uniforme e vale para qualquer tipo de movimento. Todo movimento é sempre relativo a um referencial. Se você falar em física e não falar em referencial, todo mundo, depende do referencial adotado. Essa frase é muito comum em física e verdadeira. Tá? Então, toda vez que a gente vai analisar um movimento, a gente tenta ter um referencial que seria o zero. Tá? Toda vez que o móvel se afasta do referencial, a gente fala que o movimento é progressivo. Tá? Então, esse carrinho vermelho aqui, ó, está afastando, o referencial está aqui, ele está afastando do referencial. E esse aqui também está afastando do referencial. Então, todos os móveis que estão afastando do referencial, que é o referencial, o início, né? Todos que estão afastando do referencial, a gente considera um movimento progressivo. Todos os móveis que estão aproximando do referencial, a gente chama de regressivo. Eu gosto mais do termo retrógrado, tá? Então, afastando do referencial progressivo, aproximando do referencial, nós chamamos de retrógrado. Tá? Eu gosto de usar para simplificar, para ter a ideia clara, o termo tá indo ou tá vindo. Tá? Toda vez que o móvel estiver indo, ou seja, afastando do referencial, a gente considera um movimento progressivo e aproximando do referencial, o movimento é retrógrado. Tá? E aí vem a nossa primeira fórmula, porque falar em física e não falar em fórmula é impossível. Tá? Então, a nossa primeira fórmula de movimento uniforme é a famosa função horária da posição ou função horária do espaço. Né? Os alunos gostam de usar o termo, é o famoso SOVET. Isso, exatamente. Então, SOVET. Tá? O que quer dizer? S, que é a posição final, a posição do móvel, é igual à posição inicial, que a gente chama de S0. Tem aluno que gosta de chamar de SO, não sei porquê, mas é S0 mais a velocidade vezes o tempo. Qual velocidade? A velocidade média. Por quê? Porque o movimento uniforme, o móvel vai ter sempre a mesma velocidade. Tá? Então, aqui, qual a velocidade? Eu só tem uma, a velocidade é constante. Então, S é igual a S0 mais VT, onde S é a posição do móvel naquele instante, tá? O S0 é a posição inicial, o V é a velocidade e T é o tempo. Lembrar, gente, que função horária é uma fórmula. Tá? Qual que é o valor disso? Não. Quando pede a função horária, né, eu vou escrever essa equação, eu vou escrever essa fórmula. Tá? Não é para resolver a função horária, é eu colocar um valor no tempo e achar qual é a posição para aquele tempo ali. Certo? Ótimo. Tem uma outra fórmula, também muito conhecida, que não conta para ninguém, mas não é outra fórmula. Essa fórmula, a função horária, e essa fórmula aqui, elas são a mesma fórmula, só escrita de maneira diferente. Tá? Então, mas há uma outra fórmula muito comum, que a velocidade média é ΔS por ΔT, sendo o ΔS o deslocamento, o quanto que o móvel andou, e ΔT é em quanto tempo. Né? Então, ou seja, a variação de espaço é a posição final menos a posição inicial, e a variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Toda vez que eu pego, né, isso aqui, esse conceito é muito importante. Se alguém perguntar, o que é velocidade? A resposta é: velocidade é a variação de espaço pela variação de tempo. Isso aqui está definindo o conceito de velocidade, ou seja, quantos metros você andou em quantos segundos. Tá? Então, aqui essa fórmula é importante, muito importante, porque traz o conceito claro de velocidade aqui. Tá? Há um outro detalhezinho muito importante que o Enem adora, o professor de física adora, é conversão de unidades. Tá? Nós temos duas unidades muito usadas para medir velocidade. Tá?
metro por segundo e quilômetros por hora. No Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, a unidade por velocidade é metros por segundo. Mas tem algumas situações que a gente usa quilômetros por hora. Tá? Para quê? Para confundir? Não, porque são duas unidades diferentes. Então é muito importante saber converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Tá? Como que eu faço isso? Ó, esse desenho aqui nos mostra. Se eu tiver em quilômetros por hora, eu divido por 3,6 e acho metros por segundo. Se eu tiver em metros por segundo, eu multiplico por 3,6, eu acho quilômetros por hora. Alguns exemplos. 36 quilômetros por hora. Tá? Eu divido por 3,6, dá 10 metros por segundo. Aí, se eu tiver 20 metros por segundo, eu multiplico por 3,6, dá 72 quilômetros por hora. Tá? E se eu tiver 30 metros por segundo, eu multiplico por 3,6, dá 108 quilômetros por hora. Tá? Então, só lembrar, quilômetros por hora, divide por 3,6, dá metros por segundo. Metros por segundo, multiplico por 3,6, dá quilômetros por hora. Outra coisa que o Enem adora, né, tanto em matemática, tanto em física, são gráficos. Dá um gráfico lá, pede para analisar, pede para tirar informações do gráfico, pede para tirar conclusões do gráfico. Tá? Então, movimento uniforme tem dois gráficos, né, o da posição e o da velocidade. Eu vou mostrar o da posição agora, daqui a pouco eu mostro o da velocidade. O gráfico da posição, né, é simples. Vai ser a posição em função do tempo, é sempre uma linha reta, tá? Só que ela tem duas possibilidades. Ou ela pode ser uma reta ascendente, no caso de movimento progressivo, aquele que se afasta do referencial, ou pode ser uma reta descendente, no caso de movimentos retrógrados, ou seja, aqueles que se aproximam do referencial, tá? Mas sempre o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Né? Outro detalhe importante, já relacionando com a matemática, a inclinação desse gráfico, isso já foi até exercício do Enem. Você tinha várias retas assim, né? E perguntava qual retas do gráfico, posição por tempo. Eu tinha várias retas e perguntava qual é a maior velocidade. Só com isso. Né? Aquela que tiver mais inclinada é a que tem uma maior velocidade. Aquela que tiver menos inclinada é a que tem uma menor velocidade. Tá? Então, ou seja, a inclinação, ou a tangente, lembra lá de matemática que tangente mede inclinação, tá? Então, a que tiver mais inclinada está com uma velocidade maior. A que tiver menos inclinada está com uma velocidade menor. Tá? E se eu fizer o gráfico da velocidade em função do tempo? Esse é um dos gráficos mais simples que existe no mundo. O gráfico da velocidade em função do tempo para um movimento uniforme é uma reta. Tá? Por quê? Exatamente, porque em movimento uniforme a velocidade é constante. Estou falando aqui que esse movimento é progressivo. Como é que você sabe que o movimento é progressivo? Isso! Velocidade positiva indica movimento progressivo. Velocidade negativa indica movimento retrógrado. Tá? Então, toda vez que a velocidade for positiva... o que quer dizer velocidade positiva? Quer dizer que a posição vai aumentando. Tá? E velocidade negativa, quer dizer que a posição está diminuindo. Mas como que a posição está diminuindo? É que ele está se aproximando do referencial. Um outro detalhe muito importante, tá? Gráfico da velocidade em função do tempo, a área me dá base vezes altura, que é o quê? Velocidade vezes o tempo. Então, a área sob a linha da velocidade dá a distância percorrida. Tá? Então, às vezes, tem um gráfico lá de velocidade por tempo. Então, assim, nossa, calcula a distância percorrida. Isso vale para movimento uniforme e para qualquer movimento do mundo. A área sob o gráfico, o que vai mudar é que nem sempre a velocidade vai ser uma reta. Só é reta em movimento uniforme. Mas a área quer dizer, a área abaixo da velocidade, da linha da velocidade, me dá a distância percorrida.
certo? Ó, aqui, ó, nesse materialzinho que a gente vai disponibilizar para vocês, tem um resumo com todas as fórmulas e tudo que é importante de movimento uniforme, tá? Então, guardem esse mapa mental, esse resuminho aqui, ó, que isso é importante para o resto das nossas vidas aí, ou mais, tá? Que são as principais características, as principais formas, os principais gráficos de movimento uniforme. Ou seja, tudo sobre o movimento uniforme em um único slide. Esse é o título desse nosso slide aí. Certo, gente? Era isso que a gente ia, a nossa aula de hoje aí, ó, tá? Para dar um pouco mais de emoção, vamos fazer alguns exercícios, né? Se não tiver exercício, não dá alegria, tá? Então, lá. Primeiro exercício. Um móvel parte da posição inicial S0, 15 metros. Então, ele parte do 15 e 12 segundos depois ele está no 75, tá? Determine a velocidade média desse móvel. Tá? Como é que calcula a velocidade? A velocidade é simples, é calculada fazendo qual foi a variação da posição e dividindo pelo tempo. Tá? Então, aqui, ó. A variação da posição ele é a final menos a inicial, então é 15 menos 75, dividido pelo tempo. Em quanto tempo? Em 12 segundos. Então, a velocidade vai ser 75 menos 15, que dá 60, dividido por 12, dá 5 metros por segundo aí, tá? No item B, ele pede a função horária desse movimento. Lembrem, função horária é S é igual a S0 mais VT. O que é o S0? A posição inicial. O exercício fala que ele partiu do 15. Então, o S0 é 15, tá? E a velocidade? A velocidade é 5 metros por segundo. Acabamos de calcular. Então, a função horária é só substituir. Ó. Então, S é igual a S0. Qual é o valor do S0? 15. V. O que é o V? O V é a velocidade que acabamos de calcular. Então, a velocidade é 5, tá? Então, a função horária vai ser S igual a 15 mais 5t. Tá? Resolve isso. Não, isso aqui é a função horária. A função horária é uma equação. Quanto que eu vou resolver? Por exemplo, no exercício C, no item C do exercício, que pede a posição do móvel para o instante t igual a 4. Como é que eu calculo em qual posição ele vai estar no t igual a 4? Aí eu vou pegar a minha função horária, que está aqui, e no lugar do t, eu vou jogar o valor 4. Então vai ficar 15 mais 5 vezes t, o t vale 4. Então, 15 mais 5 vezes 4, 20, né? 15 mais 20, 35 metros aí, ó, tá? Então, aqui está meio apagado, mas pede no item D para classificar o movimento descrito por esse móvel. Velocidade constante, então é um movimento uniforme, e como a velocidade é positiva, velocidade positiva, movimento progressivo. Tá? Então, é um movimento retilíneo uniforme e progressivo. Tranquilo? Não pedia, mas eu fiz o gráfico, caprichei na letra aqui para ficar bonitinho. Tá? Eu fiz o gráfico da posição e da velocidade para esse móvel. Aqui, ó, ele parte do 15, né? E fala que 12 segundos depois ele está no 75. Como a gente calculou o 4 aqui, ó, que deu 35, tá? A gente observa que esses 3 pontos formam uma reta ascendente, tá? O que mostra um movimento progressivo. A velocidade é positiva, tá? E igual a 5 metros por segundo, ou seja, pela análise dos gráficos, dá para concluir também que trata-se de um movimento uniforme e progressivo, certo? O próximo exercício, ele é muito parecido com esse aqui, tá? Eu vou mandar no material para vocês tentem fazer, vou passar rapidamente aqui, ó, tá? Aqui tem eu fiz também os gráficos dele, tá no material aqui, é o mesmo exercício lá, um móvel com velocidade constante, percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe que no t igual a 0, a posição é 400, ou seja, ele parte do 400 e 10 segundos depois ele está no 200.
pede a mesma coisa, a velocidade, a função horária, a posição no instante 1 e 15 e o instante que ele passa da origem. Né? A única diferença é como ele parte do 400 e depois de 10 segundos ele está no 200, a posição dele está diminuindo. Quando a posição está diminuindo, né, eu sei que esse móvel aqui está com velocidade negativa, ou seja, trata-se de um movimento retrógrado, que ele está se aproximando do eixo. Está aqui a resolução. Pelo pouco tempo que nos resta aqui, ó, eu vou só analisar os gráficos que eu fiz aqui. Né? Olha lá. Ele parte, tudo isso é dado exercício que a gente calculou. A gente parte do 400, tá? E 10 segundos depois, ele está no 200. Né? O exercício pede para calcular 15 segundos depois ele está no 100, e pede para calcular quando que ele chega no zero. Ele vai chegar no zero no 20 segundos, ou seja, né, a posição descreve uma reta descendente, o que já caracteriza o movimento retrógrado, e o cálculo da velocidade dá 20 metros por segundo, ou seja, uma velocidade negativa, característica de movimento uniforme, porque ele é constante, e retrógrado, porque ele é negativo. Tá? Vamos comentar um último exercício, né? Exercício de encontro de móveis. Né? Isso também é muito comum, né? O Enem tem muito, vestibular tem muito, prova de física do ensino médio tem muito. Dois carros A e B encontram sobre uma mesma pista retilínea com velocidades constantes. O exercício fala que é velocidade constante, então trata-se de um exercício de movimento uniforme, no qual a função horária das posições de ambos para o mesmo instante estão dados a seguir. Então, dá a função horária. Um móvel está 200 mais 20t, que é o móvel A, e o móvel B é 100 mais 40t, tudo isso no SI. Com base nessas informações, responda às questões abaixo. Primeiro, é possível que o móvel B ultrapasse o móvel A? Justifique. E o item B pede, se por acaso se o móvel B alcançar o móvel A, quando que isso vai acontecer? Tá? Então pergunta se um alcança o outro e se alcançar. Quando pergunta aqui, se alcançar, você já vai imaginar, acho que vai dar para alcançar, né? Porque senão, mas de qualquer jeito, vamos analisar a situação aqui. Tá? Olha o desenho, ó. A partir da origem, o móvel B, tudo isso dado do exercício, tá? O móvel, ó, dá a função horária de A. A função horária de A é 200 mais 20t. Comparando com a função horária, a gente sabe que esse 200 é o ponto que o A parte, e esse 20 aqui, ó, é a velocidade que o A está. E o móvel B parte do ponto 100 com velocidade 40. Então, eu fiz um desenho aqui, né, para ilustrar a situação. Então, lá, aqui está o nosso zero, nossa referência. O B está 100 metros para frente, com velocidade 40. O A está 200 metros para frente, com velocidade 20. Tá? Então, detalhe importantíssimo. Tá? Os dois estão na mesma direção. Se os dois estão na mesma direção, quando que eles vão se encontrar? Apenas se o que tiver atrás estiver com velocidade maior. Se o da frente tiver com velocidade maior, ele vai só aumentar a distância entre eles e nunca vão se encontrar. Tá? Então, no caso, quem está na frente? O A. Porque a direção do movimento é para lá, o A está na frente, o B está atrás. Só que quem está mais rápido? O A está com 20 metros por segundo de velocidade, o B está com 40. Tá? Então, vai haver encontro? Sim. Por que haverá encontro? Porque os dois estão no mesmo sentido e o móvel em posição anterior, bonito isso, o móvel que está atrás, possui velocidade maior. Tá? Então, os dois estão no mesmo sentido, o que está atrás está com velocidade maior, quer dizer o quê? Que ele vai alcançar o móvel que está na frente. Então, quer dizer que ele vai alcançar. Tá? Essa é a resposta do item A. Sim, eles o B vai alcançar o A. E no item B pergunta, quando que isso vai acontecer? Para determinar encontro, o que é encontro? Esse não é programa da Fátima Bernardes. Né? O que é o encontro? Encontro
é quando a posição dos dois são iguais. Então, para determinar o encontro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função horária do A, né, e igualar a função horária do B, tá? Então, lá, vou fazer XA é igual a XB. O que é XA? 200 mais 20T. O que é XB? O que é a posição do B? 100 mais 40T. Pronto. O importante aqui é o conceito de entender que encontro quer dizer a função horária do A é igual à função horária do B, tá? Então, aí entra a matemática. Só igualar, o que é o XA? 200 mais 20T é igual a 100 mais 40T. Pega o povo que não tem T, mando para um lado, vai ficar 200, pega esse 100, passo para cá, vira 100. E o povo que tem T, eu passo para o outro lado. Aí fica o 40T aqui, menos 20T. Fazendo as duas continhas, ó, 200 menos 100 é 100. 40T menos 20T dá 20T. Isolo o T fica 100 dividido por 20, ou seja, 100 dividido por 20 é 5 segundos. Quer dizer que 5 segundos depois dessa situação aqui descrita, o A e o B estarão exatamente na mesma posição. Certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Então, é claro que, mais uma vez, nós iremos disponibilizar essa aula, né, no grupo do cursinho no WhatsApp. Essa aula ficará disponível também no Facebook do cursinho e também no nosso canal do YouTube do nosso cursinho, né, Cursinho Candangos no YouTube. Essa aula, bem como todas as nossas aulas, estão disponíveis no nosso canal lá, tá? Então, por favor, entre em contato conosco através das redes sociais, através do Facebook, através do WhatsApp, através do YouTube, tá? Solicitando resolução de exercícios, solicitando assuntos para as próximas aulas, é muito importante esse contato com vocês, tá? Eu encerro agora, daqui a pouco teremos mais uma aula ao vivo, tá? E qualquer dúvida aí, entre em contato conosco, por favor. Tá? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula.